Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Podemos assentar, que Deus te abençoe, obrigado ao Ministério de Louvor, a todos os irmãos, você que está nos assistindo, eu quero aqui agradecer Ana Paula Borges, que está aqui dando um bom dia à igreja, bom dia, a paz, meus irmãos. A Carmelita Morim, também dando um bom dia. Bom dia, paz e graça. Tatiana Macedo, bom dia, a paz e graça, queridos, abençoados. Abençoado seja o dia de hoje. Bem-vindo, irmãos que chegarão do encontro. Ivete Araújo Mendes, amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, Deus te guarde, aí onde você estiver, né, nos acompanhando. Como eu disse aos irmãos no início, né, eu volto a repetir, eu gosto muito de enfatizar a respeito da ceia do Senhor. É um dia muito importante para nós, cristãos, povo de Deus, não é? Porque é um momento evangelístico. É um momento onde nós celebramos, né, a nossa vitória em Cristo, mas nós anunciamos o Evangelho através do ato da ceia do Senhor. Porque quando nós tomamos posição, ou quando nós tomamos posição na mesa para participar da mesa, nós estamos anunciando a morte de Cristo Jesus, a ressurreição, nós estamos falando, testemunhando da nossa salvação, e estamos também relembrando as promessas de Jesus, que virá buscar a sua igreja. Então nós fortalecemos a nossa fé nesse momento, amém? Glória a Deus. Então a ceia do Senhor é um momento muito importante para nós. Apesar disso, apesar de que nós devemos, né, estar com esses anúncios do Evangelho no nosso coração a todo momento. Mas esse momento, não é, da ceia do Senhor é o momento em que nós celebramos isto e anunciamos ao mundo. Assim como quando nós descemos as águas, nós estamos confessando publicamente a nossa fé em Cristo Jesus. É muito importante, né? E então nós não poderemos deixar de mencionar a nossa alegria. Eu quero agradecer a todos mais uma vez, você que veio hoje pela manhã participar dessa reunião. E hoje à noite nós estamos aguardando a chegada dos irmãos que estão no encontro com Deus, que está sendo uma bênção. Deus está fazendo maravilhas, transformando vidas ali. Eu quero então, nós vamos continuar orando por esses irmãos que estão ali, intercedendo por eles, não é? Por todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão passando pelo encontro, que Deus possa abençoar a vida deles. Eu quero te convidar, querido irmão, para uma leitura na Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Nós vamos discorrer esta mensagem nesta manhã e destacar alguns pontos importantes que eu creio que vai ser fundamental para a sua vida e que você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Todas as vezes que nós, não porque sou eu que vou estar ministrando, mas todas as vezes que nós entramos neste lugar e ouvimos a palavra de Deus, algo acontece na nossa vida, algo novo, algo especial acontece na nossa vida e nós somos edificados. E hoje pela manhã, você que veio aqui, você vai receber mais do Senhor na sua vida, e mais você vai sair daqui mais forte, mais poderoso no Senhor, amém? Glória a Deus, porque você vai crescer um pouquinho mais. Vamos ler, diz assim, eu vou ler, desculpa aqui, a leitura vai ser um pouco longa, mas eu não consigo pregar neste capítulo sem não ler ele todo, apesar de que eu vou destacar alguns versículos apenas para nós conversarmos. Mas a leitura
eu vou fazer de todo o capítulo, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve mentira na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, e fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Oremos. Querido Deus e amado Pai, esta é a sua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a fim de que nós hoje pudéssemos ter condição de estarmos na presença de Deus, estar na sua presença, desfrutando da sua graça, desfrutando dos favores do Senhor para nós, Senhor. Deus, eu te peço neste momento que fala ao nosso coração através da sua palavra. Senhor, e que esta palavra possa gerar frutos, possa gerar ao coração de cada irmão, de cada irmã aqui, Senhor Deus, algo novo, que venha transformar, que venha mudar, que venha, Senhor Deus, fazer diferença na nossa vida. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade. Usa-me, Senhor Deus, usa minha mente, usa minha boca. Usa, Senhor Deus, os meus gestos, a minha forma de agir aqui em cima do púlpito, ó Deus, para que eu possa estar ministrando e anunciando a palavra do Senhor como o Senhor quer. Obrigado, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Este capítulo, ele é interessante, nós vamos conversar um pouco, não é? E trazer algumas curiosidades bíblicas para você dentro do livro de Isaías e principalmente no capítulo de número 53. O título da mensagem desta manhã é Sacrifício Vicário. O tema em que nós vamos trabalhar é pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos sarados tem aqui nesta manhã? Glória a Deus! Quantos foram sarados pelas pisaduras de Cristo?
Você pode dar um brado de alegria, um brado de vitória bem forte, dizendo glória a Deus. Aleluia. Nós somos sarados, curados, libertos pelo sacrifício de Cristo Jesus. O livro de Isaías, ele foi escrito aproximadamente no ano 700 a 680 a.C. Mas é um livro que tem algumas informações interessantes e ele tem um destaque extraordinário. A mensagem que ela traz é a respeito de Jesus. É um dos profetas que mais falou de Jesus, por isso ele é considerado o profeta messiânico. O tema de todo o livro é juízo e salvação. Por quê? Porque ele trata do juízo de Deus, porque ele começa, se nós olharmos para o capítulo de número 1, nós vamos encontrar aí o profeta, o escritor, denunciando o pecado do povo de Israel. E durante toda a escrita, até um determinado ponto, nós vamos encontrar ele, o profeta, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a voltar-se para Deus. Então Isaías era um homem nobre. Alguns acham que ele era até um príncipe ou filho de um príncipe, mas tudo indica que ele pertencia à família real. Segundo algumas informações, ele era primo do rei Uzias. Ele morava na cidade de Jerusalém, e em Jerusalém o seu ministério foi desenvolvido. Ele era um homem de uma cultura diferenciada, e ele tinha o dom da poesia. Muitos dos textos que nós vamos encontrar no livro de Isaías, ele é escrito de uma forma poética, e até uma forma de cântico, e vamos conversar sobre isso. Isaías, o ministério dele durou de 40 a 60 anos, mais ou menos meio século. E os pais da igreja dão um destaque especial para o profeta Isaías e chamam o profeta Isaías de o profeta evangelista, ou o evangelista do Antigo Testamento, exatamente por causa do destaque que ele dá com relação a Jesus. Foi um dos profetas que mais profetizou a respeito do ministério de Jesus. E se você ler com bastante atenção o livro de Isaías, o livro o Evangelho, o primeiro Evangelho, Mateus, você vai ver quantas citações você vai encontrar em Mateus. Mais ou menos, Mateus ele cita 39 a 40 vezes o Antigo Testamento, e a maior parte das citações, ou a maior parte das referências, está relacionado com o livro de Isaías, e principalmente as citações que você encontra do Antigo Testamento em Mateus é de Isaías. Isso porque Isaías, ele então dá destaque a Cristo, ao ministério de Cristo. O propósito do livro de Isaías era, primeiramente, ele tem um tríplice propósito. Então, o primeiro propósito dele era falar para o povo, ali os seus conterrâneos, os hebreus, convidar este povo a observar como estava a sua vida diante de Deus. Então ele confrontava a vida do povo com a palavra de Deus. E em um dado momento, principalmente no capítulo 1, ele convida o povo a prestar atenção em que tipo de culto
eles estavam oferecendo a Deus. Num determinado momento, no capítulo 1, dá até a impressão de que ele manda parar com o culto, para que eles possam refletir e pensar. E aí, se você observar, você vai ver que ele não está denunciando apenas as falhas, os pecados e a rebeldia do povo, mas ele está chamando o povo ao arrependimento. Porque em um dado momento ele diz, olha, se vocês ouvirem e obedecer a minha palavra, vocês comerão o melhor da terra. Amém? Em um determinado momento ele diz assim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, como escarlata, se vocês virem ao Senhor, e ele diz assim, vinde, ergui-me, em nome do Senhor, ele diz assim, assim diz o Senhor, vinde e ergui-me. Ele está dizendo, venha, vamos conversar. Ele está dizendo, olha, venha, medite a respeito do que vocês estão fazendo. E aí ele diz assim, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a pura lã. Amém? Porque ele já está dando um prenúncio de Cristo. Jesus está chamando o povo ao arrependimento. Então esse foi o primeiro propósito da escrita do livro. O segundo propósito, ele estava profetizando a esperança das gerações futuras do povo hebreu, porque sabia que do jeito que aquele povo ia, aquele povo seria levado para o cativeiro. E às vezes no momento da luta, no momento do cativeiro, muitos deles poderiam desanimar. E então Isaías, ele profetiza que viria, que o Senhor, o Redentor, ele viria e ele restauraria o povo do cativeiro. E em terceiro lugar, Isaías mostra, não somente agora a mensagem, ela sai do campo dos hebreus, ou dos hebreus, e vai para os gentios. E aí ele anuncia para os gentios e os hebreus, a partir dos hebreus, ele anuncia para todos os gentios a chegada do Messias, que traria salvação para todas as nações, inclusive para mim e para você, aleluia, glória a Deus. Então, amados, ele muito mais, e então um profeta que traz uma mensagem poderosa para o coração dos leitores deste livro. O livro de Isaías, ele é conhecido como a Bíblia em miniatura. Eu acredito que você já ouviu falar disso em algum lugar. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. O livro de Isaías, ele é dividido em duas partes. A primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, ela tem 39 livros. A primeira parte do livro de Isaías tem 39 capítulos. A segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, ela tem 27 capítulos. A segunda parte do livro de Isaías tem 27, aliás, a Bíblia tem 27 livros, o Novo Testamento. A segunda parte do livro tem 27 capítulos. O Antigo Testamento inicia com a rebeldia de Adão, com a criação e logo em seguida a rebeldia. Então ela é logo tratado, a rebeldia do ser humano. A Bíblia, o livro de Isaías, no capítulo 1, ele inicia falando da rebeldia do povo hebreu. A segunda parte do livro de Isaías inicia com uma voz que clama no deserto, no capítulo
uma voz que clama no deserto. Então, capítulo 40, ele profetiza a respeito de João Batista, que viria anunciar a chegada do Messias. O Novo Testamento, já no capítulo 3, verso 3 de Mateus, ele começa dizendo, ou falando, do cumprimento desta profecia e apresentando João Batista no deserto, João Batista como a voz no deserto. Você pode dar um glória a Deus aí e ver? Amém? Então a segunda parte do livro de Isaías, a segunda parte do livro de Isaías, ela tem muito a ver com o Novo Testamento. Isaías termina o seu livro, ele termina, e no capítulo 66, no verso 22, ele termina com a expressão novos céus e nova terra, profetizando a respeito do novo céu e nova terra. A Bíblia Sagrada, no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, o final, os últimos capítulos do Apocalipse, principalmente o capítulo 21, começa com a visão de João na ilha de Patmos, tendo a visão do novo céu e nova terra. Amém? Tá bom ou quer mais? Poderia citar muitas outras semelhanças, mas quando nós olhamos para o livro de Isaías, nós vamos encontrar um resumo de toda a Bíblia, e isso não foi por acaso. Isso foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse no começo desta palavra aqui, Isaías, ele tinha o dom da poesia. E ele escrevia muitas das vezes, muitas partes do livro, ele escrevia de forma poética. E no livro de Isaías nós encontramos 4 canção ou 4 cânticos do servo sofredor. Na segunda parte do livro de Isaías, a partir do verso 42, nós vamos encontrar o primeiro cântico. Fala do servo manso, ou da mansidão do servo sofredor, falando de Jesus. O segundo cântico, está no capítulo 49, ele fala da mensagem, o cântico fala da mensagem do Evangelho, que alcançaria todos os gentios até os confins da terra. E isso inclui a mim e a você, tem a ver conosco. Amém? Tem a ver com a mensagem que nós pregamos, tem a ver com o Evangelho, tem a ver com aquilo que nós vivemos no dia de hoje. Na terceira parte, o servo sofredor, do capítulo 50, versos 4 a 9, o servo é apresentado como o discípulo de Cristo, e aí quando eu estou falando de servo, estou falando de Jesus, dando ênfase ao nosso discipulado, dando ênfase ao ensino da palavra de Deus, dando ênfase à formação do caráter cristão na vida das pessoas. Mas o quarto cântico, ele se encontra a partir do capítulo 52 e verso 13, e vai pelo capítulo 53. Ele apresenta Jesus como servo sofredor. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Então, o quarto cântico, baseado no capítulo 53, ele é o ápice de toda a escrita de Isaías. Ele é o ponto principal, o ponto culminante do livro. Henriqueta Miares, num dos seus livros, ela diz que o livro de Isaías, ele é um porta-joia. E o capítulo 53 de Isaías é a joia do porta-joia. Por quê? Porque
é o principal. A mensagem converge. É como João 3,16. Amém? É como João 3,16, o capítulo 53. Então, por isso que eu quero trazer esta palavra nesta manhã, num momento propício, num momento como esse, que é a ceia do Senhor. Eu vou iniciar o desenvolvimento desta mensagem tratando de 3 expressões. E é sobre elas que nós vamos trabalhar. A primeira expressão é destituídos da glória de Deus. Nós vamos encontrar essa expressão em Romanos, no capítulo 3, verso 23. A segunda é sacrifício vicário e a terceira, morte expiatória. O que significa destituído da glória de Deus? Significa separado da glória de Deus. Esta é a condição do homem sem Jesus. Morte vicária é a morte substitutiva de Jesus no nosso lugar. E é exatamente o que nós lemos no capítulo 53, que Jesus tomou sobre si as nossas dores. E a morte expiatória é a obra, a conclusão da obra da cruz, que é o reconciliar do homem com Deus. O homem que estava separado de Deus, agora ele é ligado a Deus. A culpa é retirada e você pode dar glória a Deus, porque eu e você estávamos condenados, estávamos separados de Deus. E a culpa foi retirada pela obra da cruz, pela obra de Cristo Jesus. E a separação que havia entre mim e Deus, entre você e Deus, caiu por terra, foi retirada, e nós hoje podemos adentrar na sala do trono, na presença de Deus, com confiança, dar glória a Deus, erguer as nossas mãos, sentir a presença de Deus, falar em línguas estranhas, ser renovado, restaurado, curado, e o ser usado nas mãos do Senhor. Aleluia. Destituído da glória de Deus. Esta era a condição do ser humano. De todo ser humano. Isaías escreve no capítulo 59, verso 3, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que, o capítulo 59, mas eu vou dar destaque ao verso 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o verso 3 diz assim, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não ouça, para que não vos ouça. Esse é o estado do ser humano, o estado em que nós estávamos antes de Jesus entrar na nossa vida, antes de nós recebermos Jesus. Nós estávamos separados de Deus, e esse estado de separação de Deus, não é porque Deus nos separou da sua presença. Não é porque Deus separou o homem pecador da sua presença, mas é porque o homem pecador, ele não achou ambiente na presença de Deus e fugiu da presença de Deus. Então a separação que há entre o homem e Deus não foi uma separação criada por Deus, mas uma separação chamada pecado. Sabe por quê? O pecado não consegue ficar na presença de Deus, porque Deus é santo. Porque Deus é santo. Você pode dar glória a Deus? Deus é santo. E na sua presença o pecado não resiste. O pecado tem que fugir. E a natureza pecaminosa no ser humano, ela não resiste à presença de Deus. Ela não resiste à Shekinah de Deus. Ela não resiste à glória de Deus. E então
esta natureza leva o homem para longe de Deus e cria-se uma separação, uma barreira entre o homem e Deus, mas as mãos do Senhor está estendida para salvar o homem, os ouvidos dele atento às orações, o clamor do homem. Mas há uma separação. O pecado afasta o homem da presença de Deus. Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos na rebelião do homem no Éden. Quando o homem desobedece à ordem de Deus, nós encontramos quando Deus, na viração do dia, vai no jardim. No capítulo 3, no verso 8, eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Eles esconderam da presença de Deus. Não foi Deus que os separou, mas eles já se sentiram que não tinha ambiente para eles na presença de Deus. A presença de Deus traz luz a tudo que é obscuro, a tudo que a todo canto, a todo cantinho que está escuro. A presença de Deus, ela traz luz e ela revela tudo que está errado, e revela não para acusar, não para condenar, mas para trazer conserto, para trazer graça, para trazer amor, para trazer cura, para trazer libertação. O Evangelho de Cristo Jesus, ele traz cura, ele revela pecado, mas ele traz cura, ele não condena, mas ele traz a libertação. Então Deus, através do seu amor, ele não estava satisfeito com aquela situação do homem afastado da sua presença. Deus, ele não ficou, aquilo não agradava o coração de Deus, porque o homem, eu e você, não fomos feitos para ficar longe de Deus, mas fomos feitos para ficar na presença de Deus, para viver em adoração, para desfrutar daquilo de bom que Deus tem para nós. Nós não fomos, eu e você, fora da presença de Deus, nós somos um peixe fora d'água. O nosso lugar é na presença de Deus. Diga para você mesmo, o meu lugar é na presença de Deus. Eu fui feito para adorar a Deus, você foi feito, nós fomos feitos, o homem foi feito para adorar a Deus, e não para viver na depravação, no pecado e longe de Deus. Deus então olhou para aquela situação e não ficou satisfeito com aquilo, não estava satisfeito com o afastamento do homem da sua presença. O homem havia tomado uma posição de inimizade contra Deus, porque o pecado não permitia, a natureza pecaminosa que foi, que lá com a desobediência de Adão, ela ficou impregnada na natureza do ser humano. Esta natureza pecaminosa não permitia que o homem estivesse na presença de Deus. Então, o pecado teria que ser aniquilado de alguma forma. De acordo com Hebreus 9, 26, nós vamos ver o aniquilamento do pecado. Para que o homem tivesse condição de voltar à presença de Deus, o pecado teria que ser aniquilado. Para que o homem tivesse condição de voltar a ter comunhão com Deus, de estar na presença de Deus, o pecado teria que ser destruído. Mas Deus tinha um plano. Antes mesmo do homem pecar, Deus já havia arquitetado um plano para a salvação e para a reconciliação e reconstrução dessa amizade com o homem. E esse plano foi anunciado lá no Éden. Em Gênesis 3, verso 15, no momento em que Deus conversa ali
Ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aparentemente esta mensagem não era muito clara, mas com o passar dos tempos, Deus começa a colocar esse plano, começa a colocar o seu plano em atividade. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama um homem chamado Abrão, temente a Deus, um homem com uma fé extraordinária. E Deus chama este homem e faz a este homem promessas. E promete a Abraão que dentre os seus descendentes levantaria um redentor. Gênesis 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus faz a ele uma promessa. Mas aquele homem, ele tinha um problema, ele não tinha filho. A sua mulher era estéril. E Deus trata de resolver todo aquele problema. E amados, e Deus deu a ele um descendente que dá origem a uma descendência. E os anos continuam a se passar, e Deus não esqueceu da sua promessa. Diga, Deus não esquece da sua promessa. Se você, irmão, irmã, tem promessa de Deus na sua vida, Deus não esqueceu. Existe um tempo de cumprimento. Existe um tempo para a promessa de Deus ser cumprida, de acordo com o plano de Deus. Se Deus prometeu, a promessa será cumprida, mas de acordo com o tempo dele, e de acordo com aquilo que ele quer fazer, de acordo com o projeto dele. Tudo, Deus tem um projeto, Deus trabalha com um projeto, Deus tem um projeto na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Deus tem um projeto para mim, Deus tem um projeto para você, Deus tem um projeto para a igreja, e no tempo certo as coisas acontecerão, a promessa de Deus será cumprida nas nossas vidas. Você pode adorar ao Senhor, porque você não está esquecido, porque as promessas de Deus não estão esquecidas, você não está colocado de lado, Deus está observando e olhando todos os detalhes da sua vida, e no tempo certo a promessa de Deus cumprirá. E Deus então, dentre os descendentes de Abraão, escolheu um homem por nome de Judá. E se você depois quiser ler Gênesis 49, verso 8 a 10, você vai encontrar o escritor dando ênfase e falando de algo extraordinário a respeito de Judá. Em Mateus capítulo 1, versos 2 e 3, nós vamos ver o cumprimento. Na genealogia de Cristo, nós vamos encontrar lá Judá. E então, amados, nós vamos ver então, de Judá nasce Jesus. De Judá nasce Jesus. O cumprimento da profecia de Isaías 9 acontece em Lucas 2, versos 7 a 11. O nascimento de Jesus, com uma missão de reconstruir a amizade do homem, de reconciliar o homem a Deus, de curar o homem, de salvar o homem. E depois Jesus, lendo Isaías, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregoar o ano aceitável do Senhor, a pregoar liberdade aos cativos, aos oprimidos, trazer cura, restauração de vista, e assim por diante. Nós vamos ver Jesus na sinagoga, lendo a Escritura a respeito dele. Então Jesus estava dizendo ali na sinagoga, quando ele lê esse texto, Jesus estava dizendo: aqui veio. Então a missão de Jesus era restaurar, curar, libertar os cativos e restaurar a comunhão do homem perdido. E então nasce Jesus.
desprezado e rejeitado pelos homens pecadores. Jesus foi rejeitado ao longo da sua vida. E na mensagem de hoje nós vamos trabalhar 3 pontos da vida de Jesus. A sua humilhação, a rejeição de Jesus e a sua humilhação, não somente no dia da sua morte, mas durante toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte. A morte e o motivo da morte de Jesus, e o resultado da morte de Jesus. Isaías 53, nos versos 3 em que nós lemos, ele diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos, um homem que tinha passado por dificuldades. E as pessoas escondiam o rosto dele, tinha vergonha dele. Era desprezado e ninguém fazia caso dele. Jesus foi um sofredor por excelência. Ninguém se importava com ele. Ninguém queria ouvir o que ele falava. Ninguém fazia caso dele. Foi desprezado na sua própria casa, pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios familiares. Mas ele continuou, mas ele perseverou, mas ele foi até o fim, e ele levou a sua missão até o fim. E ele morreu para cumprir a sua missão. E o motivo da sua morte foi as nossas enfermidades. O motivo da sua morte foi a minha e as suas dores. Foi as nossas dores. Foi as nossas aflições. Foi as nossas feridas. Foi a nossa opressão. Foi as nossas transgressões, a nossa rebeldia, a nossa desobediência. Foi a nossa iniquidade, a nossa perversidade, a nossa maldade, a maldade que está no coração do ser humano. O nosso castigo, as nossas pisaduras. A morte vicária de Jesus, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas essas coisas. As nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas feridas, as nossas opressões, a nossa transgressão, a nossa iniquidade, o nosso castigo e as nossas pisaduras. As nossas enfermidades, a maior enfermidade que pode acontecer na vida de um homem é o pecado. E o pecado é o causador de todas as doenças, enfermidades e tudo de ruim que acontece conosco. Então Jesus, Ele toma sobre Ele o nosso pecado. As nossas dores, as dores advindas das doenças, as dores advindas dos sofrimentos, as dores advindas das nossas coisas erradas, dos nossos pensamentos errados, as dores advindas das nossas decisões erradas que nós tomamos, sem ao menos pedir a direção de Deus. Mas Ele assume todas as nossas responsabilidades sobre Ele. As nossas aflições, que é produzida pela nossa falta de fé, pela nossa falta de esperança, Jesus, Ele assume sobre Ele as nossas aflições e traz esperança ao meu e ao seu coração, gerando em nós a expectativa de dias melhores, a expectativa de dias que virão a glória de Deus, a expectativa de coisas boas, a expectativa de uma vida eterna, a expectativa de um novo céu, de uma nova terra. Nós não tínhamos a esperança da vida eterna, a esperança de encontrar com aqueles que é da nossa família, que se vão antes de nós, mas nós temos a esperança e somos consolados por essa esperança de que um dia nós o encontraremos com essas pessoas. As nossas feridas na alma,
tudo aquilo que impede o homem de viver feliz. As feridas na alma impedem a felicidade do homem. A mágoa, resultante de alguma decepção. O medo, o pavor, o sentimento de rejeição, o sentimento de inferioridade, a falta de perdão. Quem sabe alguém aqui ainda nesta manhã que traz consigo no seu fardo mágoa, medo, sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, falta de perdão. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus já pegou esse fardo e colocou sobre os ombros dele. Não precisa mais você e eu ficarmos carregando esse fardo pesado nos nossos ombros, porque Jesus já nos libertou. Nesta manhã, eu e você podemos tomar este fardo leve de Jesus e colocar nas nossas costas, nos nossos ombros, porque o fardo pesado e nós já foi entregue em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hoje eu quero te convidar, deixe aos pés da cruz esta mala de coisas erradas, de coisas que tiram a sua felicidade, de coisas que tiram a sua alegria. Muitas das vezes nós estamos em Cristo, mas ainda carregamos a mágoa, carregamos o medo, o sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, falta de perdão e outras coisas mais. Ninguém gosta de mim, ninguém acha que eu sou bom, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que em Cristo Jesus nós somos mais, muito mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus nós somos príncipes, reis e sacerdotes. Ainda que alguém tenha dito a você, que você tenha proferido palavras contra você e que tem te feito você ficar nesta situação, eu quero dizer para você, estas palavras vão ser lançadas por terra, porque Jesus já as destruiu lá na cruz do Calvário. Não fique carregando essas coisas sobre os seus ombros. Nossa opressão. A opressão é a angústia provocada pela sobrecarga dessas coisas que muitas das vezes nós carregamos. Esse fardo pesado de escravidão do pecado, de escravidão de Satanás, de escravidão de palavras mal faladas contra nós. Hoje o convite é: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vamos deixar o fardo pesado lá nos pés da cruz e tomar o fardo de Cristo, que é leve e suave. Jesus tomou sobre ele as nossas transgressões, a nossa vida de rebeldia e as consequências dessas rebeldias. Jesus tomou sobre ele as nossas iniquidades, as nossas perversidades e o castigo que estava proposto para nós, Jesus assumiu e colocou sobre ele. E as pisaduras, quer dizer, os hematomas, as feridas não exprimidas, as marcas dos golpes que nós levamos pela vida longe do Senhor. Hoje eu quero dizer para você que elas também foram assumidas por Cristo Jesus. Então as cicatrizes, os golpes, as marcas, os hematomas das coisas que te machucou no passado, elas não fazem mais parte da sua vida, porque eu e você somos criatura nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A morte expiatória. Eu quero encerrar aqui. A morte expiatória. Através da sua morte, Jesus anulou toda a culpa de pecado, nos trazendo paz, nos reconciliando com Deus. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Sarado de todo efeito do pecado.
Então nos curvemos diante dele nesta manhã. Nos curvemos diante dele nesta manhã. Nos confessamos a ele quem ele é na nossa vida. Confessamos a ele se ainda há algo que precisa ser mudado, transformado na sua vida, algo que você ainda carrega na sua vida, algum peso, alguma enfermidade destas que citei, ainda está sobre a sua vida. Entrega hoje para ele neste momento, onde você está, curve-se diante dele. Se você puder neste momento, feche os seus olhos e abra o seu coração. E comece a dizer para ele, comece a receber a cura onde você está, receba o perdão de Cristo, adore a ele, porque ele morreu por você e propiciou a você uma vida nova, uma vida de cura, uma vida de restauração, e te deu vida eterna. A morte não vai segurar o seu corpo na sepultura, porque Jesus, ele já garantiu a vida eterna, e ainda que esse tabernáculo se desfizer, aleluia, nós temos um tabernáculo eterno, feito não por mãos de homens no céu, aonde nós vamos desfrutar algo que te espera, ruas de ouro e cristal, a nova Jerusalém, algo novo para a sua vida. Não desista da vida. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã desistindo da sua vida, pensando que não tem jeito mais para você. Eu quero dizer para você que tem uma vida nova em Cristo Jesus. Desfrute dela, desfrute da esperança, desfrute da cura, desfruta, porque em Cristo Jesus, eu e você fomos sarados, fomos curados, fomos libertos. Então receba nesta manhã a cura. Receba a cura de todas as mazelas e viva uma vida de vitória. Comece a andar em vitória a partir de hoje. Comece a andar em vitória a partir de hoje. Aonde você está agora? Com a cabeça curva, os olhos fechados e com o coração aberto. Deus está visitando você. O amor de Deus está sendo derramado sobre a sua vida nesse momento. Nesse instante tão maravilhoso, tão precioso, o amor de Deus está sendo derramado. Eu quero te convidar nesse momento, assentado mesmo, assim como você está, com os olhos fechados. Eu quero convidar você a fazer uma oração de confissão comigo. Juntos nós vamos fazer essa oração. Eu te convido neste momento, você que já está desfrutando da presença de Deus aí na sua vida, e você que ainda não conseguiu conectar-se, eu quero dizer que a partir de agora ainda há esperança. Você pode conectar com a palavra ministrada e conectar-se direto com o céu, para que você desfrute de todas estas bênçãos de cura, de libertação na sua vida. Quem sabe você não consegue entrar na presença de Deus, por alguma razão, a sua mente te acusa, e você não consegue chegar na presença de Deus. E quem sabe você entrou aqui, dizendo: hoje eu nem vou participar da ceia do Senhor, porque eu cometi algumas coisas, e a sua mente está presa a isto. Mas eu quero dizer nesta manhã para você, que há cura e libertação. E você que não conseguia chegar ou entrar na presença de Deus, a partir de hoje, você vai conseguir entrar, porque será anulado toda a culpa de pecado sobre a sua vida. Não porque Jesus está fazendo isto agora na sua vida,
mas porque Ele já fez na cruz do Calvário, e você vai apenas apropriar da obra que já está sendo feita, que já foi feita, e haverá limpeza, haverá transformação nas nossas vidas. Com a mão no coração, ore comigo assim, mas ore com fé, não simplesmente por orar, porque era exatamente isso que o profeta Isaías, ele denunciou no capítulo 1, para de fazer as coisas da boca para fora. Era isso que o profeta Isaías, o teor da mensagem do capítulo 1, ele estava falando: pare e comece a fazer as coisas direito, a partir do coração. Pare de fazer as coisas simplesmente por fazer, porque alguém te convida a fazer, mas faça a partir do coração. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus manifestar no seu coração. Com a mão no seu coração, diz assim: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu confesso que Tu és o Filho de Deus, que veio a este mundo e morreu na cruz do Calvário, para me dar vida, para curar as minhas enfermidades. O Senhor tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Agora diga com fé: eu creio que Tu és o Filho de Deus, bem forte, que veio em carne para me salvar. O Senhor é o único meio pelo qual eu posso ser salvo. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Eu confesso que sem Ti eu não posso ficar. Eu não posso viver longe da Sua presença. Eu reconheço o meu estado de pecador. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu aceito o Seu perdão, Senhor Jesus, e todos os benefícios da Sua morte na cruz. E eu, Senhor, que um dia andei na Sua presença e me desviei e me afastei e não consigo mais entrar na Sua presença. Hoje eu volto arrependido, reconhecendo o meu estado. Me recebe de volta, Senhor. Coloque anel no meu dedo, me dê vestes novas, sandália nos meus pés, porque um filho voltou ao lar. Aleluia. Com os olhos fechados, ainda orando ao Senhor, eu quero perguntar: alguém aqui entre nós que fez esta oração e se identificou com ela? Que essa palavra falou ao seu coração, gerou fé no seu coração, e durante esta oração você se identificou com ela? Alguém entre nós? Erga uma das suas mãos. Eu quero ver você. Eu quero orar por você. Que Deus te abençoe. Há uma jovem lá atrás, mas eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Eu quero convidar uma das irmãs, esteja lá junto com ela, ore com ela, abençoe a vida dela. Continue com a sua mão levantada. Eu não sei por que você ergueu a sua mão, mas eu creio que como um sinal de que quer receber uma cura na sua vida. Alguém vai orar e ministrar sobre a sua vida neste momento. Fiquem todos de pé neste momento. Nós vamos orar agradecendo pela palavra. E nós vamos neste momento para um ato importante, que é o ato da ceia do Senhor.
Querido Deus e Pai, te louvamos pelo sacrifício da cruz. Te louvamos por ter tomado o nosso lugar na cruz do Calvário. Tomado as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Ter nos dado paz. E permitir que nós entremos na sua presença. Isso não é só para mim, não é só para a igreja, não é só para nós, mas é para todos quantos estão longe ou perto. Para aqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus, através das redes sociais. Para todas as pessoas que neste momento te confessam como Senhor e Salvador. Onde estiverem, em qualquer lugar do planeta que reconhecer o Senhor curará as suas doenças, as suas enfermidades. Porque o Senhor já conquistou isso por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, nós te louvamos. Senhor, abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Ainda de pé, eu quero dizer aos irmãos que este ato da ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus para celebrarmos tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Está sendo distribuído aí entre os irmãos o cálice, o pão, que representa o corpo de Cristo Jesus, o pão, e o cálice que representa o sangue de Cristo Jesus. E ao tomar e ao participar da ceia do Senhor, ao fazer parte, ao tomar esses elementos na bandeja, você está fazendo um ato de celebração, de louvor, de adoração e anunciando o Evangelho, anunciando que Cristo Jesus morreu por você, perdoou os seus pecados, transformou a sua vida e fez de você uma nova criatura, e que Ele prometeu que virá buscar eu e você para morar com Ele, e para toda a eternidade viveremos felizes. O texto da palavra de Deus, enquanto os irmãos estão distribuindo aí, eu vou ler um texto no livro ou na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Que Deus abençoe a sua vida. Pode comer o pão. Mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, E comei. Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pode tomar dele todos. lavado, mais alvo
uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Podemos assentar por um instante só. Já estamos encerrando a nossa reunião. Eu gostaria de avisar que ao final do culto, a célula Kids estará vendendo picolé no final do culto para ajudar aí o acampamento de adolescentes, né, para ajudar aqueles que às vezes não têm condição de ir, né, então os irmãos estão aí fazendo esse trabalho. Então, não deixe de contribuir, amém? Quero também falar para os irmãos que aqueles irmãos que fizeram a inscrição para o encontro de casal, de casais, né? Você pode procurar, tem alguém ali para te atender aqui no stand IBA, né? O antigo stand IBA aqui. Você pode estar ali, a pessoa vai estar te atendendo, né? Você também que quer fazer acerto de alguma parcela, poderá procurar os irmãos responsáveis, né? Então, ou ainda não se inscreveu e quer se inscrever, eu te convido, né, a fazer a sua inscrição. Marilene vai dar um aviso, né? Antes de nós encerrarmos, nós vamos ouvir esse aviso, preste atenção. Bom dia, igreja amorosa, graça e paz, amém? Tem um recadinho para as mulheres. Nós teremos a nossa terceira edição, Mulheres Testemunhando a Graça. Né? Esse encontro nosso tem sido uma bênção, um privilégio, né? Que temos aí de ouvir grandes testemunhos, né? De mulheres que têm sido aí tocadas pelo poder de Deus. E eu quero que você anote aí na sua agenda, no dia 13 do mês de maio, dá numa sexta-feira, às 19h30. Você vai convidar uma amiga sua, porque é uma oportunidade que você tem de ministrar no coração dela. Nós teremos aqui um momento de louvor abençoadíssimo, e o nosso tema será: Mulher, um ser incrível. Mãe, uma experiência única. Se você não é mãe, você é uma mulher incrível. E se você é mãe, você é uma mulher incrível e está vivendo uma experiência única. Então, com certeza, você vai ter algo para acrescentar aqui na vida das nossas amadas. Amém? Então, não se esqueçam, né, o momento que nós estamos preparando para você. Tá? Nós vamos comemorar aí também o Dia das Mamães. Está vivendo aí, né, uma experiência única, né, Lorena? Né? Então, assim, venham, tragam uma visita e também um pratinho de salgado. Você vai trazer um pratinho de salgado, um suco ou um refrigerante. Nós vamos aqui ter um momento também grande de comunhão. As irmãs que vendem alguma coisa também vão poder montar os seus stands. Mas você vai precisar me procurar, tá? Se você for montar algo, que a gente vai precisar organizar as coisas para ficar bem bonito. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Olhei de lado ali, eu entendi que a Marilene estava com o microfone na mão, né? Mas eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos encerrar a nossa reunião, né? Então, às vezes, a gente usa óculos, né? Então, às vezes, a visão lateral não fica muito legal, né?
Então, mas que Deus esteja nos abençoando nesta manhã e que tenhamos uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Erga sua mão para o céu. Que o amor de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, e a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a minha e a sua vida, sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar.